Olá pessoal, paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o obreiro Cleiton, um dos professores do grupo de jovens da Igreja Evangélica União Ministerial. Pessoal, a aula passada o obreiro Fernando, ele nos ensinou a respeito do verdadeiro significado da Páscoa, que se iniciou na libertação do povo de Israel, do povo de Deus, lá na terra do Egito, levantando Moisés para libertar o seu povo. E o Deus dá a instrução para Moisés instruir o povo para pegar o cordeiro, sacrificar aquele cordeiro sem mácula, sem mancha, se alimentar, passar o seu sangue nos umbrais da porta, estar preparado com os seus sandálias nos pés, cajado nas mãos, e tudo isso apontava para Jesus. Era a tipologia de tudo que Jesus teria que fazer ou teria que passar por nós. O cordeiro sem mácula simboliza Jesus sem pecado. O sangue nos umbrais da porta simboliza o sangue de Cristo para nos libertar. E que toda a palavra ela aponta para Jesus. E Jesus ele é o cumprimento da lei. Isso que nós aprendemos na aula passada. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre Jesus. O tema dessa aula é o que Cristo fez por nós. E esse título ele me chamou bastante atenção. O que Cristo fez por nós? Porque quando nós nos atentamos, realmente entendemos o que Cristo fez por nós, isso automaticamente gera uma gratidão no nosso coração. Hoje tem se aumentado muito a quantidade de igrejas ou de informação sobre a palavra de Deus, mas realmente será que nós temos aprendido ou nós aprendemos e entendemos, temos em consciência o que realmente Cristo fez por nós? O preço realmente que Ele pagou por mim e por você? Isso me chamou muita atenção. E nessa aula eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Nosso texto base está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se você puder, pegue sua Bíblia para nos acompanhar. A palavra de Deus fala assim, ó. Para essa obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Quando nós lemos esse texto, ele é maravilhoso, mas gera também uma grande responsabilidade. Porque a palavra de Deus fala assim que foi para isso que eu e você foi chamado. Para sofrer como Cristo também sofreu e seguir os passos de Jesus. Olha que é algo difícil nos dias de hoje. Mas nós precisamos entender que apesar de ser difícil, não é um fardo pesado, como muitos dizem. Muitos nos dias de hoje dizem que seguir a Cristo é um fardo pesado, mas não é um fardo pesado. É algo gratificante, se realmente entendermos o que Cristo fez por nós. E nessa aula eu gostaria de falar sobre isso com você. Eu escrevi aqui algo que eu gostaria de compartilhar. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez por seu amor. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez pelo seu amor. Realmente, nenhum de nós poderíamos fazer ou ter feito o que Cristo fez, que é se entregar na cruz de um Calvário, no meu e no seu lugar. Compreender o valor do sacrifício no Calvário é o primeiro passo para vivermos um cristianismo autêntico e saudável. Então nós realmente não podemos fazer o que Cristo fez, mas o primeiro passo é entender e compreender o valor do sacrifício. Nós não podemos fazer o que Ele fez, mas nós podemos compreender qual foi esse valor do Calvário. E para iniciar, eu gostaria de convidar, abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo
14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Enquanto alguns abrem, eu gostaria de falar um pouco sobre este versículo que nós acabamos de ler. Nós precisamos entender e querer amar a Cristo. Quando a Bíblia fala para nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós precisamos, além de entender, nós precisamos querer amar a Cristo de verdade. Porque servir a Cristo e amar a Cristo não é algo, como eu disse, pesado, mas é algo que nós precisamos tomar uma decisão em seguir e amar a Cristo. A palavra de Deus, ela fala assim que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. E ela vai falar assim que se eu não amo o meu próximo, ou se eu aborreço o meu próximo e falo que amo a Cristo, eu sou um mentiroso. Porque como eu posso aborrecer o meu irmão que eu vejo e amar a Deus que eu não vejo? Tem uma mensagem que fala assim que nós conseguimos ver o amor de Cristo, ou ver Cristo no próximo. Como nós nos comportamos com o próximo. Como será que você tem se comportado com o seu próximo? Será que realmente você tem amado ele ou tem aborrecido ele? É algo que nos chama atenção e nós precisamos tomar a decisão em amá-los. Não só aqueles que são próximos, mas todos. Precisamos amar uns aos outros. Isso é algo de decisão. Nós precisamos decidir querer amar, decidir querer ser bom. Tem um livro que fala assim, e quando o bom não basta? Esse livro é muito interessante porque ele fala assim, tem uma parte do livro que ele fala que ser bom por ética ou por imposição social é muito fácil. Agora, não é suficiente ser bom por isso. Nós temos que ser bom porque nós queremos ser bom constantemente, queremos fazer o que é certo, o que é bom a todos os momentos. Isso nos chama muito a atenção, porque nós precisamos tomar uma decisão. E seguir os passos de Cristo é isso, é tomar a decisão e entender que eu quero amar a Cristo. E eu decidindo querer amar a Cristo, eu vou decidir fazer a vontade dele. E nós precisamos entender isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu passei. Eu cresci no meio evangélico, então eu não vim do mundo. Mas eu vi muitas pessoas se convertendo já na adolescência ou na juventude, ou já até mais velho. E muitos deles tinham um testemunho. Porque Deus fez isso, porque Deus me tirou daquilo, Deus me libertou daquilo. E por um bom tempo eu me questionei o porquê realmente que eu servia a Cristo. O porquê eu estava na igreja. Será que eu não estava acostumado simplesmente? Será que eu não aprendi simplesmente a amar ou estar na igreja? Por isso que eu estava ali? Ou era realmente porque eu tinha decidido estar ali, fazer aquilo, servir a Deus? E por um bom tempo eu passei por esse conflito interno. E eu fui orar, fui pedir para Deus uma direção. E eu aprendi nesse tempo que eu não estava ali simplesmente porque eu aprendi. E sim porque era gratificante adorar a Deus. É algo que me dava e me dá muito prazer em adorar a Deus. E quem sabe você, também jovem, tem passado esses conflitos entre servir a Deus ou experimentar as coisas do mundo. Tem uma frase que me chama a atenção quando eu vi, uma frase de Rábia. Ele fala assim, quando eu ouvi essa frase eu nunca mais esqueci. Eu não sei quais são os conflitos que você tem, jovem, ou adultos também, tem esses vários conflitos. Mas essa frase de Rábia, ele fala assim,
Se eu te adorar com medo do inferno, então que eu queime no inferno. Se eu te adorar por causa do paraíso, me exclua do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Quando eu li essa frase há um bom tempo, ela gravou no meu coração. E é interessante porque no início dessa frase ele fala: se eu te adorar por medo do inferno, que eu queime no inferno. Quantas pessoas hoje estão na igreja ou estão adorando a Deus somente por medo do inferno? Não porque eu vou para o inferno, meu Deus, tem misericórdia, eu não posso ir para o inferno porque lá eu vou sofrer. Não, não. E quantas pessoas estão na igreja ou adorando a Deus? Quantos jovens estão indo? Não, porque eu preciso estar no paraíso. Porque aqui eu estou sofrendo, mas lá no paraíso não vai ter mais sofrimento. Ó Senhor, tire todas as lágrimas dos meus olhos. Porque lá no paraíso não vai ter lá. Não, faz uma barganha com Deus. É isso que Rabi está dizendo. Que nós precisamos entender o que Ele fez por nós. Porque quando nós entendemos o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, nós vamos adorá-lo pelo que Ele é. Não por medo do inferno, não só por causa da recompensa do paraíso. Não, não. Nós vamos adorá-lo pelo que Ele é. Nós vamos entender e ter consciência e gratidão por tudo que Ele fez por nós. Então vamos voltar para a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14. Esse texto me chama muita atenção. Paulo ele fala assim, porquanto o amor de Cristo nos constrange. Porquanto o amor de Cristo nos constrange. Olha que linda essa palavra. Paulo está dizendo assim, que independente do tempo que passou, ainda o amor de Deus, o amor de Cristo, constrange ele. Ele entende que esse amor, ele é algo que é imensurável, é algo que tipo assim, não tem uma medida, é algo muito grande. E nós temos que tomar um pouco de cuidado, como eu disse, da questão quando eu tive esse conflito interno, por muito tempo eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, Deus, será que eu estou só acostumado com a igreja? Será que eu não estou lá fora porque eu não experimentei algumas coisas, então por isso que eu fiquei aqui? E o Senhor ministrou no meu coração a respeito desse texto, porque a palavra fala assim que o amor de Deus ele nos constrange. Eu passei pela adolescência e pela juventude, como muitos estão passando. Sabe aquele tempo da paixão? Quando você olha para uma menina ou para um rapaz, se você é uma moça, e você tem aquela paixão, o coração palpita forte, e você quer se aproximar, e você começa a se aproximar, e você consegue namorar com essa moça, e aquela sensação, mas depois quando você já está com o tempo, e você casa, e vai passando o tempo, se você deixar, você acostuma com a companhia dela. E esse é um grande problema nos dias de hoje, porque muitas vezes nós estamos acostumados a estar na igreja, muitas vezes nós estamos acostumados a estar na presença de Jesus, simplesmente. E nós não podemos cometer esse erro. Nós não podemos cometer esta falha de simplesmente estar acostumado. Como num casamento nós precisamos renovar sempre. O relacionamento com Deus também ele precisa ser renovado. E é isso que Paulo está dizendo. Que o amor que ele sentiu por Cristo lá no início, ele ainda sentia. Por isso que ele fala, o amor de Cristo ainda nos constrange. E eu gostaria que você entendesse isso nesse dia. Não se acostume em simplesmente estar na igreja. Não se acostume em simplesmente fazer parte da escola dominical. Não se acostume simplesmente a fazer parte do grupo de jovens. E Jesus ele morou em Gadara.
em Gadara ele cometeu essa grande falha. Lá em Gadara, quando Jesus escolheu para nascer, porque foi o único, igual eu e você, não escolhemos aonde nós íamos nascer. Nós não escolhemos os pais, nós não escolhemos a casa, nós não escolhemos a família, não. Mas Cristo foi o único que teve o privilégio de escolher aonde ele ia nascer. E ele escolhe Gadara para nascer. Gadara, ele viu, aquela cidade viu milagres aonde em nenhum lugar tinha visto. A quantidade de milagres que Gadara viu, lugar nenhum viu tantos milagres, tanta cura, tanta libertação, tantas pessoas ressuscitando. E Gadara, ele comete esse erro, em acostumar. Eu imagino, isso dá até uma mensagem. Eu imagino os viajantes passando por Gadara e vendo aquela multidão, às vezes aquela aglomeração, e perguntavam para os moradores: o que está acontecendo ali? Será que é alguém famosa? O que está acontecendo? E o pessoal de Gadara fala: não, é só Jesus. Só Jesus, ele está curando mais uma vez. Está ali fazendo mais um milagre. Simplesmente. Eles estavam acostumados com Jesus. E não queimava mais dentro do seu coração a presença de Jesus. Jovens, nesse dia, não simplesmente se acostumem a estar na presença de Deus ou estar na igreja, mas deixa queimar. Como Paulo ele fala aqui no versículo 14: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem, já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais deste modo. Versículo 17. Porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha esse versículo 17, me chama a atenção porque Paulo, ele dá uma condição. Porquanto, se alguém está em Cristo. Então ele dá uma condição: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ponto final. Ele faz uma afirmação: se realmente eu e você está em Cristo, então tem que ser nova criatura. Não dá para dizermos que estamos em Cristo e vivemos como o velho homem. Não dá para dizer que estamos em Cristo e não seguimos o exemplo de Cristo. Como nós lemos lá em 2 Pedro. Não dá para falar que nós estamos em Cristo, servimos a Deus de verdade e fazemos tudo o que o velho homem faria. Ou que as pessoas que não conhecem a Cristo fazem. Nós precisamos entender se realmente nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluias. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O único que poderia reconciliar Deus com a humanidade era Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre isso na lição, sobre reconciliar, de onde ele vem essa palavra reconciliar. Que nos outorgou o ministério da reconciliação. Se nós fomos reconciliados com Cristo, então automaticamente nós reconciliamos as pessoas também a Cristo. E é interessante o versículo 19: pois Deus estava em Cristo, reconciliado consigo mesmo, o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos entregou, ou nos encarregou da mensagem da reconciliação.
A palavra de Deus fala assim que nós temos o ministério da reconciliação. O ministério, o que significa ministério? É a ação. Nós temos o movimento da reconciliação, reconciliar as pessoas. E agora no versículo 19 ele fala que nós temos uma ferramenta da reconciliação, que é a palavra de Deus. Então nós temos a ferramenta certa para exercer o ministério certo da reconciliação. Então nós precisamos da palavra para reconciliar as pessoas. Por isso a importância da escola dominical, por isso a importância de lermos a palavra de Deus, a importância de conhecermos a Cristo realmente. Porque quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a ferramenta, nós sabemos manusear a ferramenta para exercer o ministério. Olha a importância. Versículo 20. Porquanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encarregasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele não tornássemos justiça de Deus. Versículo 21. Eu fiz alguns tópicos aqui do que cremos, do que Cristo fez por nós. Nós precisamos entender o que Cristo fez por nós. O primeiro tópico é a morte vicária. O que é a morte vicária? Antes de morrer, ele sofreu por mim. Antes da crucificação, havia um calvário de tortura. Deixa eu só achar aqui. O que é vicária? Vicária é que substitui outra pessoa. Isso está no dicionário, na língua portuguesa. Na referência bíblica sobre a morte de Jesus, é livrar a humanidade do pecado. A morte vicária é livrar a humanidade do pecado. E antes de ele morrer, ele sofreu por mim e por você. Antes de morrer, Jesus ele pagou um alto preço. Antes de morrer, Jesus ele foi açoitado, ele foi humilhado. Antes de ele morrer, ele sabia que existia um calvário de tortura para ele. O segundo ponto que eu coloquei, ele entregou-se completamente. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Então nós não sabemos lidar com a situação quando se refere à morte. Então nós temos muita dificuldade com respeito à morte. E Cristo ele sabia disso também, dessa dificuldade. Tanto que no Getsemane, antes de ele ser entregue, ele pôde sentir tudo o que ele iria passar. E mesmo assim, sabendo de toda a dificuldade que seria, toda a dor, ele optou em se entregar completamente. Nós também, como nós lemos lá em 2 Pedro 2, nós também precisamos muitas vezes nos entregarmos e seguir os passos de Jesus. Muitas pessoas perguntam, eu preciso abrir mão do meu sonho? Eu também já fiz essa pergunta, será que eu preciso abrir mão dos meus sonhos para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus? E a resposta, na verdade, é não. O que nós precisamos estar disposto a abrir mão. Porque não é para todo mundo que Jesus ele vai pedir que você abra mão de algo, dos seus sonhos, para fazer a vontade dele. Mas se ele pedir, como pediu para alguns, quantos pastores hoje abriram mão de profissões, de casamentos, para seguir o ministério? Então nós temos que estar disposto. Mas não necessariamente todos nós vamos abrir mão dos sonhos para fazer a vontade de Deus, não. Simplesmente estamos dispostos a nos entregar se ele pedir. Como era necessário Cristo se entregar. Era necessário Cristo morrer numa cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida.
A morte, ela é algo que nós nunca vamos entender nessa terra, porque nós não fomos feitos para morrer, como eu já disse. Mas a morte, ela existe por causa que houve uma queda lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E para isso, depois que aconteceu essa queda, nós fomos desligados de Deus. E através de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. O terceiro ponto é: assim como ele fez, façamos nós também. No capítulo 12, nas cartas aos Romanos, ele fala: rogo-vos pela paixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu disse lá no início da aula, nós não podemos adorar a Deus por força, não podemos adorar a Deus sentindo um peso. Pelo contrário, nós devemos adorar a Deus como algo que é prazeroso para nós, que é o nosso, e oferecer a Ele o nosso culto racional, nosso culto inteligente a Deus, realmente sabendo aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. E como Ele fez, Ele se entregou completamente, que nós possamos realmente nos entregarmos a Deus completamente. Nós falamos sobre a morte vicária e vimos o que significa o vicária, né? Que é o livrar a humanidade do pecado. Nós vamos falar também sobre a questão da expiação. O que é a expiação? A expiação de Cristo fala sobre a purificação. A expiação e a salvação. A expiação, ela não tira nós do pecado, mas sim ela tira a culpa do pecado. Cristo, ele pegou toda a nossa culpa do nosso pecado e levou sobre o madeiro, sobre a cruz do Calvário. E ele pagou a nossa dívida. Ele teve que se sacrificar para nos purificar. Tem algo interessante aqui que eu gostaria de compartilhar. A palavra expiação, ela vem de um termo hebraico que é kofer, que significa cobrir. Era utilizado também como cobertura, e isso era utilizado como a tampa ou a cobertura da Arca da Aliança. Então, isso era chamado propiciatório. Então, no hebraico, era conhecido como kofer. E no grego, a expiação era conhecido como calatagem. Catalagem. Opa! Então, a palavra correta no grego é catalagem, que significa substituição. Aí aqui eu marquei algo aqui, ó. Um exame dessas palavras originais, no contexto em que se apresentam, mostrará que a expiação é a substituição governamental da punição dos pecados pelo sofrimento de Cristo. São o sofrimento de Cristo cobrindo os pecados do homem. Essa é o significado da expiação. Nós vamos ver, como o Fernando falou também na aula passada, que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a expiação do pecado é mediante o sacrifício de cordeiros, sacrifício de pombos. Então, no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, uma vez ao ano ela ia ao templo, levava seu sacrifício para purificar o seu pecado, para cobrir o seu pecado. Mas vimos que isso não era suficiente. E realmente, para pagar o preço, foi necessário Cristo vir, nascer, morrer, ter uma morte de cruz e ressuscitar. Então Cristo, ele se entregou por nós para cobrir o meu e o seu pecado. E é isso que eu gostaria que nós gravássemos muito bem. Isso não é simplesmente uma história onde
contamos ou passamos por cima disso, não. Nós precisamos entender que Cristo, ele fez tudo isso por você. Ele fez tudo isso por mim. E eu posso cravar para você, se fosse necessário, ele passar tudo o que ele passou só por você, ele faria novamente. Mas, graças a Deus, isso não é necessário, porque ele já pagou um preço por todos nós. Ele pagou o preço por mim, por você, porque ele te ama, ele me ama, ele nos ama. Então, ele pagou um preço muito alto. O terceiro ponto, para estarmos encerrando, é o valor do sacrifício de Cristo. Uma dívida que ninguém mais poderia pagar. Essa dívida que Cristo pagou, nenhum de nós poderíamos pagar. Eu comentei isso no início da aula. Nenhum de nós poderíamos pagar, nenhum dos profetas, nenhuma pessoa, nenhum ser humano poderia pagar esse preço, a não ser o próprio Cristo, que abriu mão de toda a sua glória para vir até a terra para morrer por mim e por você. É como nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso só acontece pela glória de Deus. Não é por mérito que nós vamos alcançar a salvação. Não é por mérito que nós vamos alcançar a purificação, não é. É pela fé e por Cristo. Não existe nada que possa nos ligar ao céu ou nos ligar a Deus a não ser Jesus Cristo. Por isso foi necessário ele passar e sofrer por mim e por você. E nós precisamos entender tudo o que Cristo fez por nós. E não simplesmente passar por cima, simplesmente como se fosse mais uma história. Como nós lemos e nós não nos importamos mais. Hoje nós temos filmes a respeito, e muitas pessoas assistem ou leem a respeito de Cristo, sobre tudo o que Cristo passou por nós. E como eu disse no meio da aula, fica simplesmente acostumado. Nós não podemos acostumar. Jovem, não se acostume com aquilo que Cristo passou. E sim, tome isso como uma verdade para você, como um ato de amor e de entrega pela sua vida. Muitos jovens hoje têm passado dificuldades, achando que que ninguém o ama, que não sente mais nada. Mas nunca se esqueça que Cristo, ele morreu por você. Que Cristo, ele se sacrificou por você. Cristo sofreu, foi rejeitado, até mesmo na cruz foi vendido pelo seu discípulo, pelo apóstolo Judas, foi negado por Pedro, por você. Ele foi humilhado por mim e por você. Que nós não vamos esquecer disso. Eu vou estar encerrando, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu teria mais algumas coisas para estar falando, mas eu vou deixar para a próxima vez. Eu gostaria só de concluir que homem algum pode chegar ao céu com seus próprios méritos, como eu disse, ou sua força e sua bondade. A salvação, ela é uma provisão de Deus para nós. É uma dádiva que ela é alcançada somente pela fé em Cristo Jesus. Então foi necessário, para nós alcançarmos a salvação, foi necessário Cristo nascer, Cristo morrer na cruz e Cristo ressuscitar. Gostaria que você ficasse com essa palavra, ficasse com esse estudo, com essa aula. E não esqueça, quão importante é tudo aquilo que Cristo fez por nós. Tá? Que Deus os abençoe. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, dar seu ok se você gostou desse vídeo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.